Bom dia, turminha, tudo bem? Pessoal, nós vamos continuar, falando aí a respeito de geometria e hoje eu vou falar a respeito de semelhança por ampliação e redução, tá? Bom, gente, o fato da gente registrar um momento, uma situação do nosso cotidiano através de figuras, ela vem desde do tempo das cavernas, né? A arte rupestre já era um meio deles retratarem um determinado momento, um determinado acontecimento, certo? Dessas pinturas até as pinturas a óleo, bem detalhadas, bem bonitas, já evoluiu muito o fato de se registrar aí um determinado momento. Vocês mesmos, né, têm a característica de ir registrar um momento, você tirar uma selfie sua, você tirar uma foto de uma determinada paisagem, enfim. Tudo isso, tá, gente, é um registro, é uma maneira de você deixar gravado um determinado momento, um determinado acontecimento. Agora, para que isso seja registrado de uma maneira legal, uma maneira bonita, uma maneira que não tenha distorção, a gente tem que tomar uns certos cuidados, tá? Então, por exemplo, tá, gente? Quando um arquiteto ele vai desenhar uma planta ou um croquis ou mesmo construir aí uma maquete, tá? Ele tem que tomar certo cuidado. Então, por exemplo, ele tem que levar em conta as proporções do desenho para que saia uma arte bem feita, um trabalho bem bacana. Então, por exemplo, tá, gente, aqui nós temos aí uma planta, que é um desenho representativo de todas as particularidades de uma construção, um objeto, um terreno, enfim. E é projetado em uma superfície horizontal. Então, vamos dizer, você tem aqui esse desenho, tá, gente? Por mais que ele tenha uma característica 3D, mas ele é desenhado em uma superfície horizontal. E aqui você percebe, tá, gente? Por exemplo, essa planta dessa casa aqui, diversos detalhes, como mesa, cama, enfim. Tudo isso está projetado, tudo isso está desenhado, está numa escala correta, tá? Então as proporções são exatamente essas, né? A proporção aqui do tamanho dessa varanda com o tamanho aqui dessa sala de estar, com a sala de jantar, enfim, tá? Então é exatamente essa proporção aí, tá? Maquete. Aí já é uma construção em relevo, tá, gente? Então, por exemplo, você quer fazer a maquete desse complexo aqui, de prédios, você tem que desenhar, tem que fazer, construir na proporção como vai ser construído na vida real, tá? Então, o arquiteto ele tem que fazer essa projeção, tá? Dos prédios aqui em volta, enfim, tá ok? E por último aqui nós temos o croquis. Aí já é um esboço de um desenho. É um desenho feito sem se preocupar muito com, né, os traços, enfim. Mas mesmo assim, você vê aí os detalhes que esse desenhista, esse arquiteto está colocando nesse desenho aí feito à mão, tá, gente? Ok? Então, para que tudo isso aconteça de uma maneira bonita, fique bem desenhado, bem representado, eu tenho que colocar proporções para que essas imagens não tenham distorções, tá certo? Então aqui nós vemos aqui, como se fosse uma fotografia de uma menina, uma fotografia aqui, 3x4. Uma das maneiras da gente fazer uma ampliação, tá, gente? Seria exatamente você quadricular. Então, e a redução também, tá, gente? Então você tem aqui um desenho maior, tá certo? E esse desenho você quer fazer uma redução.
Então você quadricula esse desenho, tá? Nesse caso aqui, esse desenho foi quadriculado, ó, 3 quadrados de lado por 4 quadrados aqui de altura, tá? E aí você faz cada quadradinho desse de 3 centímetros valer 1 centímetro aqui, ó. Você faz uma nova malha quadriculada e você reduz esse desenho, tá certo? Então aqui você tem uma redução dessa fotografia para esse tamanho aí, ó, tá? Percebam que manteve-se completamente as características do desenho. A menina, ela não perdeu aí o seu formato, tá? Não ficou diferente na foto, tá? É simplesmente uma redução do desenho aí, certo? Aqui embaixo, pessoal, nós vamos fazer aí uma ampliação, tá? Então eu tenho esse desenho, como se fosse aí um barquinho. Esse barquinho, pessoal, ó, se vocês prestarem atenção, daqui até aqui, ó, eu tenho 8 quadradinhos. Essa aqui é uma malha, não é uma malha bem quadriculada, tá, gente? Os quadradinhos são meio retangulares, vamos dizer assim, né? Então, eu vou fazer um desenho, tá, gente? Eu vou dobrar o tamanho desse barco. Então, ó, eu peguei aqui um ponto P, passando por essa parte de baixo do barco, a parte de cima. Aqui eu tenho 8 quadradinhos. Então, eu vou contar mais 8 aqui, ó. 2, 4, 6, 8. E eu vou traçar uma reta aqui, ó, que vai servir aí de orientação, certo? Então tá aqui, ó. Todos, para você dobrar a figura, gente, eu tenho que fazer o desenho dobrando os tamanhos. Então, por exemplo, aqui tem um quadradinho de altura, eu vou fazer com 2 quadradinhos de altura. Aqui eu tenho dois quadrados aqui, 2 retângulos aqui, né, na sua largura, eu vou colocar 4 e assim por diante. Então nós vamos dobrando essas dimensões aí, tá? Então vai ficar assim, ó. 4 para cá, 4 para lá. Tá aí. Eu já dobrei o tamanho dessa reta, dobrei aqui a altura, né, ó, do barco. Aqui, ó, tá pegando uma diagonal, eu vou fazer pegando 2 diagonais. Aí, mesma coisa aqui. Então percebam que todos os tamanhos eu estou dobrando, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, como se fosse aí o desenho aqui do barco. Tá, o que que a gente percebe? Ó? Essa linha, ela tem 4 retângulos para baixo, 2 para a direita. Então eu vou considerar 8 para baixo e 4 para a esquerda, tá? Então ele vai começar aqui, 2, 4, 6, 8 e 4. Então ele vai vir até aqui, ó. Tá certo? Aqui. Deixa eu colocar para cá. Depois aqui ficou fácil, né, gente? É só fechar aqui o desenho da mesma maneira. Aqui também. Então, o que que a gente percebe, tá, gente? Que essa figura, ela mantém exatamente as mesmas características dessa figura aqui, ó. Quando você faz uma figura exatamente aumentando ou reduzindo na mesma proporção, nós chamamos as figuras de figuras semelhantes, tá bom? Que é o que eu vou falar para vocês exatamente agora. Então, ó, perceba aqui esses 3 pentágonos aí. Nós temos o original, tá, ó, que seria esse do meio. Aqui nós fizemos uma redução e aqui nós fizemos uma ampliação.
Pessoal, para ser considerado uma redução e uma ampliação, os ângulos dessa figura, por exemplo, ó, esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser igual a esse ângulo, ele tem que ser igual a esse ângulo. Ou seja, né, nós falamos que os ângulos correspondentes têm que ser iguais. Esse ângulo tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse, ó. Também ângulos correspondentes. E assim por diante, tá, gente? Ó, todos os ângulos correspondentes têm que ter a mesma medida. Tá ok? E no caso, os lados, eles têm que ter uma medida proporcional. Por exemplo, pessoal, ó, eu não vou nem medir, mas vamos supor que aqui ele tem 3 centímetros de lado. Então, para fazer uma redução, ele teria que ter aí todos os lados igual a 1, ou todos os lados igual a 1,5, certo? Ou seja, seria você dividir por 2 a medida dos lados, dividir por 3 a medida de todos os lados, tá certo? Ok? E na ampliação, a mesma coisa, tá, gente? Só que dobrando. Então vamos dizer, se eu dobrar a medida desse lado aqui, ó, para fazer esse, então eu vou dobrar a medida de todos os lados aí. Então, quando acontece isso, tá, gente? Os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais, nós vamos chamar as figuras de semelhantes, tá? Como é que a gente representa a semelhança? Nós representamos semelhança com um tracinho, tá, gente? Então, por exemplo, se essa figura aqui, ó, é a figura ABCD, ABCDE, né? E essa figura aqui, ó, é a figura FG, H e J, eu posso falar que a figura ABCDE é semelhante à figura FGH e J. Então nós colocamos esse tracinho, tá, gente? Para representar semelhança das figuras aí, tá ok? Pessoal, um primeiro exercício aí para vocês. Os triângulos a seguir são semelhantes. Indique a razão de semelhança e calcule a medida desconhecida indicada. O que a gente percebe aqui, gente? Ó, esse lado tinha 24 centímetros, esse lado correspondente tem 6. Então eu poderia fazer aí, ó, 24 e 6, tá? Esse lado aqui vale 12, o lado correspondente vale 3. Então 12 está para 3, tá? Gente, se eu dividir aqui, ó, 24 dividido por 6 dá 4. 12 dividido por 3 também dá 4. Então, ou seja, essa figura aqui ela foi construída quadruplicando as medidas dos lados aí, certo? Então, ou seja, essa figura aqui ela tem os lados 4 vezes maior do que essa figura aqui. Tá? Então, fica muito fácil da gente entender aqui, ó, quanto que vale esse ponto de interrogação aqui, ó. É só a gente fazer vezes 4. Então, 7 vezes 4, 28 centímetros é a medida desse lado D. Tá certo? Então, tá aí, tá, gente? Ó, esse número aqui que eu encontrei é a razão de semelhança que ele pediu, tá? E a medida desconhecida vale 28 centímetros aí, tá certo? Para a gente finalizar a nossa aula, fazer mais esses 2 exercícios aí com vocês, ó. A razão de semelhança entre duas figuras é 5. Ou seja, pessoal, ó, a figura maior, ela tem os lados 5 vezes maior do que a figura menor, tá? Sabendo que a medida do lado da figura maior é 100 milímetros, quanto mede o lado da figura menor?
Tá, então a figura menor, ela é 5 vezes menor, tá certo? Então é só pegar esses 100 milímetros aqui, dividido por 5, eu vou achar 20 milímetros. Então, o lado da figura menor, 20 milímetros. Tá ok? Exercício 3. A razão de semelhança entre duas figuras é 1/4. Qual é a medida do lado da figura menor, sabendo que o lado correspondente da figura maior mede 32 centímetros? Pessoal, então, ou seja, quando ele fala 1/4, tá, gente? Quer dizer o quê? Que a figura menor, ela tem as medidas 1/4 da medida da figura maior, tá certo? Então, se a figura maior mede 32 centímetros, então é só dividir por 4. 32 dividido por 4 vai dar 8 centímetros. Então, ou seja, pessoal, a figura menor, ela vai ter um lado de 8 centímetros, o que corresponde a 1/4 da figura maior. Certo, pessoal? Bom, turminha, por hoje é só, tá, gente? Bora fazer uns exercícios aí pra gente treinar essa questão aí de semelhança, tá? E até a nossa próxima aula aí, turminha. Até mais. Tchau, tchau.